E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Essa é a primeira tag que eu tô fazendo aqui no canal, então antes de mais nada eu queria muito agradecer o Edu do canal Look Ficious, eu vou deixar o linkzinho dele aqui também na descrição, por ter me chamado para participar dessa tag. É uma tag literária de quarentena, então eu tô super feliz de estar participando. E também aproveito para estar indicando o canal dele, que ele faz uns vídeos super legais, ele fala sobre vários livros muito bons e também outros assuntos, faz react de vídeos de música, então assistam o canal dele e não se esqueçam de inscrever lá também. E essa tag consiste em responder algumas perguntas relacionadas à quarentena e livros, e eu aproveito e deixo já a dica desses livros para vocês. Então vamos lá, primeira pergunta da tag. Você acaba de se trancar em casa e não sabe por onde começar. Indique o primeiro livro de uma série que te deixará preso nesse mundo até o último volume. Bom, eu gosto muito de séries, de livros, eu acho bem interessante porque eu sou uma pessoa que não fica satisfeita com um só, então eu quero acabar lendo mais, principalmente quando a história é boa. Eu já li várias séries, uma que eu gosto bastante, inclusive é o Diário da Princesa, gosto da Mediadora, gosto dos livros para todos os garotos que já amei. Mas a série que eu escolheria para dar um start na minha quarentena é a série de livros do Percy Jackson, do autor Rick Riordan. Eu li essa série de livros há muito tempo, acho que eu tava, sei lá, no segundo, terceiro colegial, com meus 16 anos, mais ou menos. Eu não tenho nenhum livro aqui, inclusive, porque todos os livros que eu lia da biblioteca da escola. Então eu lembro que eu alugava num dia, 2 dias depois eu já devolvia e pegava o outro, e foi assim, eu devorei os 5 livros da série. Eu gosto muito da história do Percy Jackson porque ela é bem diferente dos livros que eu tô acostumada a ler. Eu leio muito romance, eu adoro romance, e mistério são meus 2 gêneros favoritos. E Percy Jackson é um pouco mais de fantasia. E eu achei muito legal, foi um dos primeiros livros de fantasia assim que eu li e me apaixonei. A história é muito boa, inclusive Percy Jackson e suas várias aventuras a cada livro. Também os amigos dele são bem interessantes e a cada história era legal ver justamente esse amadurecimento do Percy conforme ele ia descobrindo um pouco mais sobre o passado dele. E como o romance sempre está no meu coração, no livro também tem umas pitadinhas de romance entre o Percy e a Annabeth, que são meus momentos favoritos. E também por tabela você acaba aprendendo bastante sobre a mitologia grega, porque muitos elementos da história mitológica grega são inseridos no livro, inclusive o pai do Percy é um deus grego, tem vários outros, então é legal você aprender um pouquinho de história grega junto com esse livro. Além dos 5 livros da série Percy Jackson, tem um spin-off que eles fizeram, que mistura história grega com história romana. Além dos 5 livros principais do Percy Jackson, também tem um spin-off pra quem não está satisfeito só com esses 5, que mistura a história grega com história romana, que é Os Heróis do Olimpo, e aí também conta a história de um menino que também descobre que é um filho de um deus romano, que é o mesmo deus, só que com outro nome, dos gregos. E aí ele também vai vendo várias aventuras, inclusive Percy Jackson aparece em vários momentos dessas histórias. Então fica essa dica aí pra vocês. 2. Hora de experimentar uma leitura diferente. Indique um livro que te tirou da zona de conforto. Bom, como eu falei antes, os meus gêneros zona de conforto são romance e mistério, eu gosto muito desses dois, então eu sempre tento balancear entre esses dois. Mas vez ou outra eu acabo colocando um livro diferente no meio. Mas um livro que me tirou dessa zona foi O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é meio que um livro à parte de Game of Thrones, mas que conta a história no mesmo mundo, que é do George R.R. Martin. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu não sou muito fã de livros medievais, de livros muito antigos. Eu ainda não li vários livros que me indicam, que falam sobre histórias do passado. Eu gosto de coisas um pouco mais atuais. Mas eu sempre me aventuro quando falam que um livro é bom. Eu sempre tento sair justamente da minha zona de conforto. E esse foi inclusive um deles. Eu já assisti a série Game of Thrones, eu tava ainda no começo, quando eu fui indicada esse livro, né? E eu gostei bastante, eu li ele emprestado de um amigo também. E eu achei muito interessante a história. A história são 3 contos sobre o Dunk, que é um cavaleiro andante. E esse cavaleiro andante, ele conhece um garotinho que vai ser o seu escudeiro. Tem um segredo também que ronda a vida desse garotinho. Ele, na primeira história, conhecendo esse garotinho e tentando ganhar uma justa com várias casas muito famosas da história, né? E aí ele, como um cavaleiro andante, não tem muita chance, mas ele acaba chamando a atenção de um dos grandes nomes de uma dessas casas, que são os Targaryen. E aí eles acabam virando amigos e tentar lutar nessa batalha. Muitas surpresas e muito sangue nessa história, que eu achei muito interessante. No segundo conto, é ele cuidando de uma casa lá específica, e eles estão tendo uma briga muito grande com uma moça que é da cidade vizinha, que ela quer as terras dela de volta e tudo mais. Então vai caber ao Dunk tentar fazer essa negociação junto com ela.
E no segundo conto eles contam bastante sobre a história da rebelião Blackfyre parte 2, porque teve uma primeira parte. O livro de Game of Thrones é muito extenso, tem o Game of Thrones e tem a história antes de Game of Thrones, que é muito maior ainda. Então, esse livro tá no meio dela. E aí, justamente, você vai pegando alguns trechinhos antigos de Game of Thrones e também que remetem ao futuro da série, né? E dos livros. E também nessa rebelião, o Dunk vai ter um papel importante, então fica aí a minha dica pra vocês lerem esse livro. E aproveitando que eu mencionei esse livro, pra quem não curte muito livros compridos, eles fizeram uma versão quadrinho dele. Então, esses 3 contos, eles foram divididos em 3 quadrinhos. A arte ficou maravilhosa, a história tá exatamente igual, porque eu li os dois bem próximos, assim, eu li o livro depois o quadrinho e tá igualzinho. Então, também fica a minha dica do quadrinho pra vocês. Você já superou todas as suas expectativas e se sente um leitor ávido? Indique o livro do seu gênero favorito. Bom, esse não é fácil, porque meu gênero favorito são 2, mas acabei escolhendo o mais favorito, que é a quantidade de livros que eu tenho aqui são maiores de romance do que de mistério. Então eu peguei um romance que eu li muito recentemente, chamado Teto para Dois. Esse livro conta a história da Tiff e do Leon. A Tiff acabou de terminar com o namorado dela e ela morava junto com ele, e ela vai procurar um outro lugar pra morar. Ela mora em Londres e num desses anúncios que ela vê, tem um moço alugando a casa dele, mas é um trato um pouco diferente dos aluguéis normais. O que vai acontecer? A Tiff, ela vai trabalhar pela parte da manhã e dormir à noite nesse apartamento, e o Leon, por ser enfermeiro, ele vai estar trabalhando todo o período da noite e vai dormir pela manhã. Ou seja, eles vão dividir uma casa, um quarto, mas eles nunca vão ter se encontrado, porque eles vão estar lá em momentos diferentes. Inclusive é um dos tratos que eles fazem. E aí, eles vão começar a se comunicar por bilhetes. Então a Tiff vai deixar um recadinho pra ele na geladeira, ele vai deixar um recadinho pra ela na porta do banheiro, ela vai deixar um recadinho na cama. Então eles vão começar a conversar através de post-its colocados pela casa inteira. É um romance muito lindo, de aquecer o coração de qualquer pessoa, e ele também aborda alguns assuntos importantes relacionados a relacionamentos abusivos. Pra ser sincero, eu demorei um pouquinho pra pegar no tranco, mas pra mim o momento chave, que foi a parte que me fez querer ler o livro, assim, direto, foi a parte que eles se encontram. Spoiler, não é spoiler, porque todo mundo sabia que isso ia acontecer, mas eles se encontram pessoalmente em algum momento no livro, não vou falar em que momento, mas é muito mais legal, assim, quando você vê essa dinâmica entre os dois. Mas é muito gostoso esse livro, é super cativante, os personagens também, eles têm você fica com um carinho especial pelos personagens conforme você vai lendo. E um ponto que me chamou muito mais a atenção nesse livro do que vários outros é que eu sou apaixonada por Londres, e a história inteira se passa em Londres. E tem uma cidade em Londres chamada Bridgeton, que é uma cidade de praia que eu sou louca, meu sonho é visitar lá. E tem uma cena desse livro na praia, né? Então, assim, eu fiquei apaixonada por esse livro também por conta de Londres. Esta é a sua 4ª leitura e você já está sentindo os primeiros sintomas da ressaca literária. Indique um livro que vai te curar desse mal. Eu vou indicar um livro que, inclusive, me curou de verdade de uma ressaca literária que eu estava de muito tempo. Acho que eu tava, sei lá, uns 3 meses sem ler um livro. E aí uma amiga minha lá do trabalho, a Natália, muito obrigada, Nath, me emprestou um livro de mistério chamado A Garota do Lago. Eu já tinha ouvido falar, em várias livrarias que eu ia tinha esse livro lá na frente, só que eu nunca comprei, mas eu falei, mistério, gosto, então vou dar uma chance, né? Não só eu gostei desse livro, como eu gostei do autor desse livro, e eu já li 3 livros dele no total, contando com esse da Garota do Lago, eu li mais 2 dele logo em seguida. Assim, eu me apaixonei de uma forma pelo autor e pelos livros que ele faz, que eu não sei explicar. A história desse livro é a história de uma garota que foi encontrada na casa próxima ao lago, por isso Garota do Lago, e ela foi encontrada morta, e ao mesmo tempo tem uma repórter que veio pra essa cidade pra tentar investigar esse caso, e essa repórter passou por alguns perrengues no passado, não muito distante. Inclusive o diretor do jornal manda ela ir pra esse lugar pra ela tentar esparecer um pouco, pra tentar esquecer de tudo que passou. E conforme ela vai investigando esse caso, ela vai descobrindo coisas a respeito da menina e dos amigos dela, que vão deixando ela um pouco tensa. E também ela se identifica muito com a situação em que a menina passou antes de ser morta. Então é um livro de mistério, né? Com alguns assuntos também bem importantes que vão ser tratados ao longo do livro. E vou fazer no meu merchan desse autor, porque eu adoro ele demais, é o Charlie Donlea. Ele já escreveu, até onde eu sei, ele tem 4 livros lançados em português e eu acho que tem mais um em inglês que ainda não foi traduzido. Mas eu já li desses 4, como eu mencionei, ele 3. E eles são muito bons, são mistérios. Eu gosto de falar que o livro dele é agridoce, porque não é o final que você espera, mas é um final que vai te deixar satisfeito, porque vai ser finalizado. Mas vai ter algumas pontas soltas que vai te fazer ver que o mundo realmente não é perfeito, não vai acabar com flores e um mundo rosa, como a gente às vezes espera em alguns livros. Mas é um livro muito bom pra se ler e é uma grande indicação minha aqui, é uma indicação
estrelas. 5 estrelas. 5. O fim da ressaca chegou. Seu diagnóstico de animação para ler está mais forte do que nunca. Indique um livro que faça você lê-lo em um único dia, do início ao fim. Bom, o meu livro padrão que eu gosto de ler aleatoriamente na vida e que eu leio ele muito rápido é O Pequeno Príncipe. É um livro que tá muito no meu coração, é um livro que eu sei que não tem idade pra se ler, e uma coisa interessante nele é que cada vez que eu leio ele, ele me traz uma lição diferente que tem a ver com a situação da minha vida atual. Então assim, eu já li ele várias vezes, e eu tenho certeza que se eu ler de novo, não vai ser exatamente a mesma mensagem que eu tive do livro do que eu li há um tempo atrás. Então é um livro muito versátil, um livro super rápido, super gostoso e muito fácil de achar também. Então, O Pequeno Príncipe é o meu livro do coração que eu leria em um dia. Sua quarentena está em reta final e você precisa renovar sua animação na leitura. Indique um livro de 5 estrelas e favoritado. Eu acabei de indicar um livro 5 estrelas, que é O Garota do Lago, que eu gosto bastante, mas vou indicar outro 5 estrelas agora do meu outro gênero favorito, que é romance. E o meu livro favorito é Ana e o Beijo Francês. Esse livro é da autora Stephanie Perkins, ela escreveu acho que mais outros 2 livros mais ou menos nessa linha. E o jeito dela de escrever é super gostoso, é bem fluido, assim, você vai lendo sem vontade de parar. É como se fosse também, eu falo isso sobre o livro da Meg Cabot, mas o dessa Stephanie também é a mesma coisa. É como se você estivesse tendo uma conversa com a personagem, sabe? Então é muito bom o jeito de escrita dela, e a história também é linda de morrer, eu adoro essa história. É a história da Ana, uma menina americana, que o pai dela manda ela pra um internato, mais ou menos, na França, né? Então ela vai estudar lá na França por um tempo. E ela acaba se apaixonando por um menino chamado Etienne, que eu adoro esse nome. Chama Etienne. E eles vão ficando muito amigos, só que esse menino tem namorada. Só que a namorada dele não é a melhor namorada do mundo. Então, assim, eles vão... Essa amizade deles vai crescendo bastante antes de se transformar em qualquer coisa. E eu gosto bastante das ceninhas que, assim, tem uma época que eles vão pro Natal, a família inteira vai viajar, ficam só eles dois na escola. Então, é muito bonitinho. É aquela... De novo, é aquele romance de aquecer o coração. É muito fofo. Sem falar que se você gosta de Paris, eu gosto muito de Paris, então se você gosta de Paris, você vai gostar bastante do livro, porque ele vai te mostrando pontos de Paris que você talvez não conhecia. Paris, até a menina menciona no livro que é conhecida muito pelo seu cinema, né, pelas suas salas de cinema. Então você vê eles indo visitando um cinema, livrarias, a própria Notre Dame, que tem cenas muito marcantes da história que se passam na Catedral de Notre Dame. Então, se você nunca foi pra Paris, vai te fazer ficar com vontade. E se você já foi, vai te fazer querer voltar. 7. Para fechar a sua quarentena com chave de ouro, nada melhor do que uma leitura impactante. Indique um livro que superou as suas expectativas. Um livro que superou muito as minhas expectativas... Eu vou te contar a história de como eu comprei esse livro depois, mas se chama Como Dizer Adeus em Robô. Esse é um livro que eu li em inglês, há muito tempo atrás também, acho que já faz uns 7 anos que eu li esse livro. Eu reli ele também faz um pouco menos, acho que uns 3 anos. Eu comprei ele em inglês, mas já tem a versão dele em português. E a história de como eu li esse livro é interessante. O que aconteceu? O meu nome é Beatriz, o Bia é de Beatriz. E eu queria muito ler um livro de uma personagem que se chamasse Beatriz. Então lá fui eu pesquisar personagens Beatriz. Na época ainda não tinha saído, se já tinha saído, não era muito conhecida, a história do Divergente, porque a personagem chama Tris, né, de Beatriz. Mas eu não conhecia, então Divergente não foi uma das opções que me apareceu quando eu fui pesquisar. E aí me surgiu esse livro, Como Dizer Adeus em Robô, em inglês é How to Say Goodbye in Robot. E aí eu falei, o nome dela é Beatriz, parece ser um romance bonitinho, vamos ler, né, mas expectativas baixas, porque eu só queria saber qual era a história da personagem chamada Beatriz. E no final eu me surpreendi bastante, porque a história é um romance, só que não. Rola um pouquinho de romance entre os personagens principais, que é o Jonah e a Beatriz. Só que ele fala muito mais sobre amizade, sobre essa coisa de incondicional, sabe? De você conhecer uma pessoa, de você ter uma atração pela pessoa, de ter uma ligação muito forte com ela, e não necessariamente vocês precisarem estar juntos pra se amarem, basicamente. A sinopse do livro então, essa Beatriz, ela vai pra uma cidade nova junto com a mãe dela, e aí ela começa a ir no colégio, só que ela ainda não conhece muitas pessoas, ela ainda tá meio afastada de todo mundo, e todas as noites ela começa a ouvir um programa de rádio que passa nessa cidade, e é um programa que não muita gente escuta, porque ele passa, acho que é 1 da manhã, é muito tarde. E ela começa a ouvir esse programa de rádio, e ela começa a ficar amiga de algumas pessoas desse programa, porque você pode ligar pra esse programa de rádio, o locutor conversa com você dá um nome falso, né, mais ou menos, você dá um fake name, e aí você vai conversando com ele,
E aí um dia eles marcam de todo mundo se encontrar desse programa. E aí ela descobre que um menino que estudava no colégio dela, que era esse Jonah, ele também ouvia esse programa de rádio e eles acabam ficando muito mais próximos depois desse momento. E aí ela descobre sobre várias situações complicadas que rolam na família dele, ele também, ela acaba desabafando com ele algumas coisas também da vida dela. E essa amizade começa a florescer. E assim, a história é linda, o final eu chorei pra caramba. Que eu não esperava, mas é um final muito lindo. Então, assim, não tenha medo de chorar com esse livro, porque ele vale muito a pena. E pra finalizar, 8. Nada de abraçar o amiguinho. Indique um amigo para responder a tag e se proteger dos males do mundo. Eu não vou indicar um amiguinho, eu vou indicar 3 amiguinhas. Eu conheci elas pelo meu Instagram, e aí eu sigo elas aqui no YouTube. E eu vou passar pra vocês quem são as desafiadas pra estarem fazendo essa tag. E também pra vocês seguirem tanto elas no Instagram quanto no próprio YouTube, também pra acompanharem os conteúdos que elas fazem. Então as 3 pessoas que eu vou estar desafiando pra essa tag são Tata Literária, a Star on Book e a Fun with Pam. Então vocês 3 estão desafiadas pra estarem participando dessa tag. E depois também me marca pra eu saber o vídeo que vocês fizeram. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa tag diferente. Nunca tinha feito um vídeo assim, então me chamem pra mais tags. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ligar o sininho de notificação, deixar o seu like aqui nesse vídeo. Também seguir todas as contas mencionadas aqui hoje. E, claro, divulgar pros seus amigos também sobre esse canal e todos os outros. É isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.